pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite! Como é que vocês estão? Estou aqui no estúdio dos Portugógicos para eu falar com vocês a respeito das relações semânticas. Vamos falar aí de semântica, de coisa leve, de coisa agradável, de coisa de que a gente gosta, de coisa que a gente não precisa de muitos pré-requisitos, no caso, relacionado ali à gramática, tá bom? Então, vamos aqui à apresentação. Olha só, o assunto da nossa aula de hoje é a semântica, tá? Eu sou a professora Cássia Braga e se você ainda não me segue, já vai lá no Instagram e me siga. É @prof. Cássia Braga. Na verdade, ficou ruim de ver aqui, né? Vou colocar aqui o meu Instagram aqui, ó. @prof. Cássia Braga. Pronto, esse é o meu Instagram. E vamos aqui, meu povo, entender sobre as relações semânticas. Vamos aqui. Dentro das relações semânticas, abrange muita coisa, temos muitos pontos, muita coisa aqui para falar a respeito das relações semânticas. Então, eu tenho uma interpretação de texto, eu tenho uma palavra que é empregada dentro de um contexto que, às vezes, ela está empregada com um sentido que não é o seu próprio. Então, gente, tem, assim, uma infinidade de coisas para trabalharmos em semântica. Vamos lá para outra coisa. Como é que eu melhoro a minha construção semântica? Como é que eu melhoro ali a minha interpretação quando eu estou diante de algo que não é comum? Então, olha só. Quando a gente está fazendo uma leitura e tal, a gente precisa entender, claro, obviamente, o que está sendo dito. E para que eu consiga entender o que está sendo dito, eu preciso ler. Sim, eu sei que você já ouviu isso muitas vezes, o tempo inteiro, de vários professores, mas é isso. Então, a gente melhora a nossa interpretação, a gente melhora a nossa percepção semântica ali do emprego de algumas palavras quando eu me aproximo da leitura. Por quê? Quanto mais eu leio, melhor eu interpreto. Então, eu preciso fazer uma leitura direcionada, uma leitura levantando os pontos principais de um texto, levantando as palavras mais importantes, tentando entender o emprego de uma palavra ali dentro de um contexto, tá bom? Mas, nessa nossa aula, ela não será voltada para a interpretação de textos, tá bom? Eu tô só falando da semântica como um todo. A nossa aula de hoje será voltada para a semântica como o emprego de antônimo, o emprego de sinônimo, com o conhecimento de nomenclaturas e vendo como que isso aparece na nossa prova, tá bom? Então, esse é o nosso foco da aula de hoje, tá bom? Você está preparado? Você está comigo? Então, vem comigo. Olha só. Tela em branco. Gosto bastante, pessoal, de ministrar aula com uma tela em branco para a gente construir o nosso entendimento, o nosso entendimento, a nossa aula juntos. Então, vamos aqui. Na semântica, eu vou trabalhar com vocês sobre o assunto que mais cai na prova, que são os sinônimos. O que são sinônimos, pessoal? São palavras que têm sentidos iguais. Por exemplo, alegria, felicidade. Observem aqui, pessoal, observem aqui uma coisa. Deixa eu tirar aqui. Olha só. Dentro de um contexto e dentro da palavra sinônimos, a gente precisa entender o seguinte, que nem sempre um sinônimo vai ser perfeito, ou seja, ele tem uma mínima diferença de carga semântica, pode acontecer, tá bom? E aí, pessoal, o que eu faço? Por que ele é sinônimo, sendo que ele nem sempre é tão igual assim? Ele é sinônimo porque, dependendo do contexto, ele pode ser empregado sem prejuízo gramatical, ou seja, ele tem praticamente seus sentidos iguais, tá bom? E
Para ser bem sincera, eu vejo palavras com sentidos iguais, sim. Quem diz que não há sinônimos perfeitos é a gramática, mas dependendo do contexto a gente vê sim essa perfeição. Pronto, sem toda essa tecnicidade aqui, quero falar para vocês como é que você vai trabalhar com sinônimos dentro da prova. Na prova, pessoal, você vai olhar a palavra e você vai determinar se ela é sinônima ou não pelo contexto. Então, você vai pegar a palavra e você vai voltar ao texto. Quando você estiver lá no texto, você vai ver, tal palavra pode ser empregada como sinônima, ou tal palavra não pode ser empregada como sinônima. Por que isso? Porque quem dita isso é o contexto, tá bom? Então, é sinônimo? Como é que eu sei que é sinônimo? Pelo contexto, tá? Não analise de maneira isolada, a não ser que a banca peça isso, mas é bem difícil. Então, tal palavra é sinônima de tal palavra no contexto é sinônima de tal palavra, aí você vai voltar lá e você vai ver. Eu trouxe algumas questões e a gente vai ver bem isso. Seguindo aqui, pessoal, eu tenho sinônimos, eu tenho também, pessoal, os antônimos. O que são os antônimos? Os antônimos são sentidos diferentes. São sentidos diferentes. Então, observe aqui. Um tem sentido igual, outro tem sentido diferente, tá bom? Então, por exemplo, temos aqui amor, ódio. Aí, gente, olha só, a gente consegue perceber facilmente o que é um antônimo. Então, tem sentidos opostos, pronto, é antônimo. Mas, pessoal, na hora da prova, a gente precisa tomar muito cuidado com questões que cobrem o antônimo. Por quê? Porque sabe lá Deus por quê as pessoas, os candidatos e muitos procuram um sinônimo e dá uma bugada ali na cabeça. Então, muito cuidado. Então, se você vir, tal palavra é antônimo de tal palavra, já destaca, fala antônimo, sentidos diferentes. E aí você vai para a questão, para você não cair ali em pegadinha da banca. Cuidado também quando a banca fala assim, tal palavra não é sinônimo de palavra X. Tá. Se não é sinônimo, é o quê? É antônimo, tá bom? Então, vamos seguir. Olha só, eu tenho agora os parônimos. Parônimos. Gente, vamos aqui. Primeira coisa, antes de eu ir aos parônimos, eu quero que vocês saibam o seguinte, que o que cai na prova são sinônimos e antônimos. Esses despencam na prova, em qualquer prova de qualquer banca. Despenca, cai bastante, tá? Agora, as outras classificações, nem sempre, tá? Por exemplo, agora falaremos sobre os parônimos. Onde é que nós encontraremos os parônimos? Qual é a banca que trabalha muito com isso? FGV? Então, a FGV trabalha bastante com os parônimos, tá? Bastante mesmo. E as outras? As outras eu vou falando para vocês. Vamos aqui. O que são parônimos? A própria semântica da palavra já me diz, parônimos é de parecidas, ou seja, são nomes parecidos. Então, vamos aqui. São palavras parecidas. Palavras parecidas. Por exemplo, professora, vamos aqui, eu tenho tráfego. Eu tenho tráfego e eu tenho tráfico, tá bom? Então, pessoal, essas são as palavras parecidas. Veja que eu só tenho de diferente um G e um C. E veja que essas palavras, elas são parecidas, tá bom? Então, eu tenho tráfego, tráfico, eu tenho cumprimento, cumprimento, tá? Tem muitos parônimos. Vamos aqui. Eu tenho a polissemia. O que é, pessoal, a polissemia? A polissemia, olha só,
vem de poli, que é de muito, semia, de sentidos, ou seja, são muitos sentidos. Vamos entender como que a polissemia se forma. A palavra, ela mantém a forma, então anota aí. A palavra mantém a forma, tá? Vamos seguir, ó, tem mais coisa. A palavra, meu Deus, foi, vamos aqui. A palavra mantém a forma, e o som. Ixi, não vai apagar, porque aconteceu um negócio lá, mas não tem problema. Mantém a forma e o som, desconsidere esse ponto e vírgula, porque não dá para apagar, tá? Olha só, a palavra mantém a classe gramatical, mantém a classe gramatical, mas a palavra muda de sentido. A palavra muda de sentido. Então, vamos entender bem direitinho isso daqui. Olha só. A palavra mantém a sua forma e mantém o som. A palavra mantém a classe gramatical, mas ela muda de sentido. Ou seja, isso daqui que é a minha polissemia. Então, vamos aqui para um exemplo. Ó, sujei a manga da blusa com a manga que eu comia. Tá? Então, vamos aqui, olha só. Eu sujei a manga da blusa com a manga que eu comia. Manga é substantivo aqui? É. E aqui também? Também é um substantivo. Perfeito. Aí, pessoal, olha só. Eu tenho o mesmo sentido? Não. Quando eu falo manga da blusa, eu tô falando, olha a manga aqui da minha blusa, bem folgadinha. Olha só, tô falando da manga da blusa. E quando eu falo com a manga que comi, eu falo da fruta, tá bom? Então, uma é a parte de uma roupa, outra é a fruta. Eu tenho a mesma classe gramatical, eu tenho a mesma forma da palavra, só que eu tenho sentidos diferentes. Como que isso pode aparecer na sua prova? A banca pode falar assim: a palavra X foi empregada com mais de um sentido no texto. Como que você vai saber isso? Você vai destacar a palavra X e você vai saber quais foram os sentidos empregados para essa palavra. Se foram os mesmos sentidos, se foi o mesmo sentido ou se foram sentidos diferentes. Tudo bem? Então vamos seguir. Tá tranquilo por enquanto, pessoal? Bem tranquilo, né? Então, vamos aqui só para mais um. Ó, eu tenho os homônimos. Eu tenho os homônimos. Nos homônimos, eu tenho subclassificações. Eu tenho os homógrafos. Vamos entender aqui, ó. Homo, de mesmo. Grafo, de grafia. O que isso significa? Que eu tenho a mesma grafia, tá? Então, olha só. Eu tenho mesma grafia, mas eu tenho sons diferentes. Sons diferentes. Por exemplo, pessoal, vamos aqui. Eu tenho a palavra colher e colher. Vamos aqui. Eu vou até reescrever isso daqui, ó, pequenininho. Pronto, só para caber. Então, eu tenho colher, verbo, e eu tenho colher,
substantivo. Veja só, colher, o verbo, ele tem som fechado. E colher, substantivo, tem som aberto, tá? Então, ó, colher, vou colher o que plantei. E a colher, pegue a colher para mim. Então, eu tenho a mesma grafia com sons diferentes. Vamos aqui para o outro. Eu tenho também, pessoal, qual? Eu tenho os homófonos. 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 Vamos aqui, vamos entender a carga semântica dessa palavra. Homo, de mesmo. Fono, de som, ou seja, mesmo som. Então, vamos aqui, ó. Eu tenho mesmo som, grafia diferente. Grafia diferente. Então, por exemplo, eu tenho aqui a palavra sessão e eu tenho a palavra sessão, tá? Então, olha só, eu tenho o mesmo som? Tenho, mas eu tenho a mesma grafia? Não. Então, esses são os homófonos. E eu tenho, pessoal, também os perfeitos. Quais são esses perfeitos? Eles têm o mesmo som e a mesma grafia. Então, por exemplo, olha só, eu tenho São José e eu tenho são 10 horas. Observe que aqui, pessoal, eu tenho o mesmo som, não tenho? Eu tenho a mesma grafia? Tenho, mas eu tenho sentidos e classes gramaticais diferentes. São José era como se fosse um substantivo, no caso, Santo José. E são 10 horas é um verbo, tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, vamos aqui. Resumindo, o que vai cair na sua prova? Sinônimos e antônimos. Parônimos vai cair na prova? Quase não cai, tá? Quase não cai, depende muito da banca. Polissemia. Polissemia pode cair. Polissemia pode cair. Por quê? Porque a banca pode trabalhar com você a relação de sentido. Por exemplo, e tal palavra tem sentido X, tem sentido Y dentro do contexto. Tal palavra tem um valor polissêmico, pode ser que ela ainda trabalhe assim. Mas normalmente a banca trabalha a polissemia, mas não trabalha com a nomenclatura. Ela simplesmente fala, tais palavras têm mais de um sentido. E você vai para o seu texto e vai ver se tem isso, tá bom? Seguindo, homônimos, muito difícil cair. Viu? Muito difícil. Depende muito da banca e tal, mas no geral não cai. Onde é que cai? Banca pequena gosta de cobrar essas coisas, tá? Bancas pequenas, bancas que fazem concursos para a prefeitura. Então, por exemplo, você vai fazer um concurso para a prefeitura, trabalha com isso daqui, porque tem chances de cair, todos. Tanto parônimo, polissemia, os homônimos, sinônimos e antônimos, com toda certeza, tá bom? Então, pronto, já trabalhamos aqui com as suas relações semânticas e agora a gente vai para a questão por quê? Do que concurseiro gosta? Me diz aí no chat do que concurseiro gosta. Vou até esperar. Do que concurseiro gosta? Concurseiro gosta de questão. Concurseiro gosta de saber como que a banca vai cobrar toda essa ladainha, toda essa conversa. É disso que concurseiro gosta. Como é que cai, professora? Como é que eu vou colocar isso em prática, professora? Para que essa sabedoria toda? Eu preciso saber como é que essa sabedoria toda vai ser empregada na questão. É disso que concurseiro gosta. E sabendo disso, vamos para o que concurseiro gosta. Vamos para as questões. Questão de número 1, fala assim. A respeito das normas de ortografia, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. Olha só. Em língua portuguesa, há os vocábulos viagem e viagem. Vamos aqui.
Viagem com G é substantivo. Viagem com verbo ou com J é verbo, tá? Então, se eu vou empregar essa palavra como um verbo, no caso, como é que eu vou saber se é verbo? Verbo é conjugado, viu? Então, vai dar para conjugar? Dá. Dentro do contexto, tá? Dá para conjugar dentro do contexto. Dá para conjugar? Dá, então é verbo. Não dá para conjugar dentro do contexto? Não é verbo. Por exemplo, minha viagem foi ótima. Minha viagem, tuas viagens, não, minha viagem, fica até difícil. Minha viagem, tua viagens, sua viagens, não dá. Deu para conjugar? Não deu. Então é substantivo. Agora, quando eu digo, vou viajar amanhã. Então, vou viajar amanhã, tu vais viajar amanhã, eles vão viajar amanhã. Deu para conjugar? Deu. Então, é verbo. Vamos usar sem a locução. Eu viajo hoje, tu viajas hoje, ele viaja hoje. Deu para conjugar? Deu. Então, é verbo, tá bom? Então, essa é uma forma para vocês não se confundirem. Vamos seguir. Olha só. Então, com G é substantivo, com J é verbo. Vamos seguir. Olha só. Ambos corretamente escritos, sim. Porém, com classificações distintas, sim. Gente, sempre leia sua questão com calma, você não está lendo uma bula de remédio. O primeiro é substantivo e o segundo uma forma verbal? Sim, questão tá certa, não tá? Sabendo que a 1 tá certa, eu já elimino a letra B. Olha a outra. Os vocábulos mecha e mexa são, no caso, dependendo do contexto, tem mudança de som, né? Existem na língua portuguesa, no entanto, possuem classificações distintas. Perfeito. O primeiro, a forma verbal, o segundo, o substantivo, trocou. Vamos ver aqui, ó. Mecha é substantivo. Por exemplo, mecha de cabelo. O segundo é verbo. Então, já sei que a 2 está errada. Já elimino a D. Só pode ser A ou C. Vejamos. Há um perigo eminente nessa rodovia por conta dos vários buracos no asfalto. O vocábulo em destaque está corretamente grafado, está. E traz como significado algo próximo a acontecer? Não. Olha só, gente, eu tenho eminente, eminente e eu tenho iminente. Vamos aqui. O eminente é algo grandioso, maravilhoso e tal. E iminente é aquilo que está próximo de acontecer. Então, pessoal, o que está próximo de acontecer não é eminente, é iminente. Deixa eu fechar esse i para ficar melhor para vocês. É o iminente. Iminente. Então, a 3 está errada e eu tenho como alternativa correta a alternativa de letra A. Foi tranquilo, pessoal? Me digam aí. Foi tranquilo? Na paz do Senhor? Vamos seguir. Olha só. Os termos acento e acento são palavras, prestem atenção. Elas são palavras com grafias diferentes e mesmo som. Então, olha só, anota aí. São grafias diferentes e mesmo som. Grafias diferentes e mesmo som. Então, olha só, se eu tenho grafias diferentes e mesmo som, então eu tenho que focar aqui. Então, eu vou trabalhar homo, que é de mesmo, né? Homo. Vai ser homófona? Não. Desculpa, vai ser homógrafa? Não, vai ser homógrafa.
homófona, porque eu tenho o mesmo som. Então, minha resposta é a letra E. Tá vendo, gente? Esse assunto é gostosinho demais, viu? Bem legal. Olha só, a 3 fala assim. Pelo jeito, o tempo também precisa de um tempo para se ajustar nestes tempos desajustados. Há um jogo linguístico com a palavra tempo. Esse jogo se constrói a partir de qual relação semântica? Vamos ver. Pelo jeito, o tempo também precisa de um tempo. Vamos aqui. Olha só, quando fala o tempo, eu tenho uma ideia meio personificada da palavra tempo, tá? Até como se fosse o tempo, a palavra, a pessoa tempo, como se fosse isso. Precisa de um tempo. Então, o tempo, o próprio tempo, tá? Como se fosse algo personificado, precisa de um tempo, precisa ali de um período que percorre, tá bom? Então, eu tenho uma relação polissêmica aqui, tá? Polissêmica, então minha resposta correta é a letra E. O que é a polissemia? São muitos sentidos. Muitos sentidos. E mesma classe gramatical. Mesma classe gramatical. Vamos seguir. Questão 4. Sobre as expressões universo circunstancial e universo vivencial presente no texto, assinale a alternativa correta. Olha só, nesse caso eu vou precisar fazer uma leitura do texto. Vamos aqui. Vou te dizer uma coisa que parece óbvia. Ninguém deixa de se interessar por aquilo que se interessa. Nós temos de saber o que interessa ao aluno para, a partir daí, chegar ao que é necessário. É preciso conhecer o universo circunstancial dos alunos, as músicas que eles estão ouvindo, que estão assistindo de programas e vendo de desenho animado, para chegar à seleção do conteúdo científico necessário. Temos de partir do universo vivencial que o aluno carrega para chegar até aquilo que de fato é necessário acumular para uma cultura produzida pela humanidade. Hoje, a escola não pode ser extremamente abstrata como no seu tempo, como no meu tempo. O conteúdo tem de ser conectado com o dia a dia. Gente, olha só, eu tenho sentidos bem parecidos aqui, né? Universo circunstancial, universo vivencial. Ou seja, é aquele local em que o aluno está inserido. É a realidade dele, é o dia a dia dele, é a vida dele. Então, essa é a ideia que eu tenho em ambas as palavras, tanto no universo circunstancial quanto no universo vivencial. Então, vamos seguir. Elas se referem, respectivamente, àquilo que está à volta dos alunos, sim, e às experiências de vida que eles têm. Perfeito, exatamente, viu? É isso. Vamos só ver aqui o restante. No contexto da entrevista, são expressões antônimas? Não, elas são muito pelo contrário. São expressões sinônimas, tá? Então, anote aí no seu material. Sinônimas. Olha a outra. Por serem expressões sinônimas, são sinônimas? São. O autor deveria ter optado por uma ou por outra, evitando assim um pleonasmo? Não, gente, aqui ele fez uma confusão. Olha só. São expressões sinônimas. Por que ele não usou a mesma palavra em ambos os contextos? Talvez para evitar uma repetição, tá bom? E aí, o que é o pleonasmo? O pleonasmo é uma repetição enfática ou desnecessária de um termo. Por exemplo, vou subir para cima. Aí eu tenho uma repetição desnecessária, eu tenho um vício de linguagem. Quando eu falo assim, eu vou fazer isso, reconheça-te a ti mesmo, por exemplo, reconheça-te a ti mesmo. A gente tem uma construção pleonástica mais enfática, tá bom? E aí já é considerado uma figura de linguagem. Mas aqui eu não tenho nenhuma coisa nem outra, só viagem. Vamos aqui. Em ambas as ocorrências, o termo universo poderia ser substituído por espaço? Não, gente, não. Eu tenho uma mudança de carga semântica. Quando eu falo universo, é o local onde você está inserido. Quando eu falo de espaço, por exemplo, espaço circunstancial, eu tenho uma ideia muito limitada.
sabe? Então, por exemplo, quando eu falo, no universo do mundo dos concursos, é todo esse contexto em que eu estou inserida e que nós estamos inseridos. Agora, quando eu falo no espaço do mundo dos concursos, eu tenho algo muito limitado. Então, por exemplo, eu tenho um espaço do mundo dos concursos aqui no meu estúdio, no estúdio aqui dos portugólicos, por exemplo. Eu tenho essa ideia limitada. Vamos continuar. Então, não pode. Em ambas as ocorrências, o termo universo está sendo empregado em seu sentido literal? Não, gente, não está no sentido literal. Então, minha resposta correta é a letra A, e eu vou explicar o porquê que não está no seu sentido literal. Gente, olha só, sentido literal é aquele que é o próprio do dicionário. O que é o universo literalmente? É o... Ixi, Maria! Sangue de Jesus tem poder, o ar-condicionado ali. Olha só. O que é o universo, pessoal? O universo é o universo. Então, são os planetas. Cadê o povo das ciências aí? Então, são os planetas, são as estrelas, são aquelas coisas que estão ali, em que os planetas estão inseridos. Gente, é todo a galáxia. Eu espero que eu não esteja falando besteira aqui, cientificamente, tá? Vamos aqui. Gente, que coisa doida. Isso aconteceu sábado? Deus é mais. Vamos aqui, pessoal, para 5. Considerando o vocabulário empregado no texto, assinale a alternativa correta. A substituição do conta pra gente por nos conte, não causaria, gente, pelo amor de Deus, cuidado com essas questões que trazem o não, tá? Olha só. Que não causaria prejuízo semântico. Semântico. O que é semântico, pessoal? Semântico é sentido. É sentido, tá? Então, vamos aqui. Eu já destaquei, tá, pessoal, para ficar mais fácil. Conta pra gente. Isso aqui, pessoal, é uma construção, o pra gente e tal, o a gente, ele tem uma construção coloquial e refere-se a nós. E aí, quando a banca fala assim, ó, nos conte, eu tenho prejuízo semântico? Não tenho prejuízo semântico. Mas prestem atenção numa coisa, eu não tenho prejuízo semântico, mas tenho prejuízo gramatical, tá bom? Mas a banca não tá falando de gramática, ela tá falando de semântica. Ah, professora, eu tô na dúvida. O que você vai fazer? Você não vai marcar a questão. Você vai colocar aqui um pontinho e você vai seguir. Por quê? Porque você não é doido, você não vai analisar a questão, viu? E essa tá certa, já marca. Não. Você vai analisar as outras para ver se não tem pega. Vamos aqui. Questão de letra B. A sua contribuição será ímpar. O termo destacado é empregado em seu sentido denotativo. Vamos aqui trabalhar sobre os sentidos, que eu não falei ainda, né? Sentidos. Eu tenho 2 tipos. Eu tenho o sentido conotativo e eu tenho o sentido denotativo. Olha só, meus queridos, quando eu falo sobre o sentido conotativo, eu falo sobre um sentido figurado. Ou seja, um sentido que não é o próprio da palavra. Quando eu falo sobre denotativo, eu falo sobre o sentido literal. E isso cai demais em prova, gente. E aí é denotativo com D de dicionário. Então, vejamos aqui. Olha só. A sua contribuição será ímpar. O termo destacado é empregado em sentido denotativo, em oposição a par? Não, gente, eu não tenho esse emprego aqui. Olha só, quando eu falo a sua contribuição será ímpar, significa que a sua contribuição ela será única. Ela diz que a sua contribuição ela será única. Tá? E aí, pessoal, ou seja, ela não foi empregada em sentido conotativo, ela foi empregada em sentido... lá vai eu escrever a mesma coisa. Ela foi empregada em sentido conotativo. Logo, essa tá errada. Vamos aqui para a outra. Era uma relação idílica.
O elemento destacado apresenta um sentido negativo? Não, pessoal, ele não tem sentido negativo. Por quê? Idílico, pessoal, ele tem sentido de maravilhoso, é idílico. Língua portuguesa é idílica, tá? É algo maravilhoso, é algo assim grandioso, tá? Então, não, eu não tenho essa carga negativa. Vasta experiência é um termo, o termo destacado é um advérbio de intensidade, lembrando que o advérbio só se liga a 3 classes gramaticais. Ele se liga ao adjetivo, ele se liga a um advérbio ou ele se liga a um verbo, tá? E outra coisa sobre ele não varia. Aqui, pessoal, olha só. Vasta experiência. A palavra vasta experiência se liga à palavra experiência. Qual é a classe gramatical de experiência? Substantivo. Levando isso em consideração, se eu tenho um termo que se liga a um substantivo, ele vai ser um advérbio? Não. O que eu tenho aqui? Eu tenho um adjetivo. Quer ver? Troca essa palavra por uma palavra masculina. Deixe-me pensar. Vasto conhecimento. Troca aí, ó. Troca aí. Vasto conhecimento. Observe que a palavra ela vai variar para concordar com o seu substantivo. Então, eu tenho vários indícios que me levam a crer que realmente eu não estou diante de um advérbio. Por quê? Primeiramente, o advérbio, ele só se liga a um adjetivo, a um advérbio ou a um verbo, e ele não varia. E ficou claro aqui que a palavra vasta se liga a um substantivo e varia, porque ela pode ir para o plural, para o feminino, para o masculino, singular ou plural, tá bom? Ou seja, ele vai concordar com o seu substantivo. Seguindo aqui. É uma grande honra tê-lo. A opção pelo emprego de tê-lo em vez de ter você tem como objetivo aumentar o grau de intimidade? Gente, é o contrário. Olha só, quando eu digo, é uma honra tê-lo, eu tenho ali um grau de formalidade. Agora, quando eu digo, é importante ter você, eu quebro um pouco essa formalidade, tá bom? E a banca trouxe essa ideia de maneira contrária. Então, analisando todas as outras questões, eu percebo que realmente minha alternativa correta é a letra A. Tá bom, pessoal? Ai, professora, mas tá errada a gramática. A banca não tá falando sobre gramática. A banca tá falando sobre o quê? A banca tá falando sobre sentidos. Professora, eu fico com medo de marcar. Então, você vai analisar as outras alternativas, tá bom? Em questão de múltipla escolha, a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com a questão mais certa, tá bom? Vamos aqui. Eu trouxe questões também de certo e errado, tá, pessoal? E aí, olha só, fiz a mesma coisa. Eu trouxe o texto e destaquei apenas as palavras de que precisamos, para a gente não perder tempo nessa leitura, tá? Vamos ver. A substituição do vocábulo adequada pelo antônimo apropriado alteraria a mensagem original? Vamos aqui, gente. Olha o que essa banca fez. A substituição do vocábulo adequada pelo antônimo. Gente, essas palavras não são antônimas. Elas são o quê? Elas são sinônimas. Então, ela está errada, tá? Cuidado, cuidado mesmo. Por isso que eu digo para a gente tomar cuidado com questão de antônimo, viu? Olha só. Se a gente lê como lê bula de remédio, a gente perde uma questão simples como essa. E a gente, na hora da prova, a gente não tá lendo questão de remédio, a gente não tá lendo a bula do remédio, gente, a gente tá lendo a questão. E cada questão, gente, dependendo do concurso que você vai fazer, vale 5 mil reais, vale 6 mil reais, vale 10 mil reais. Se é uma Câmara Legislativa, vale 20 mil reais. Então, minha gente, a gente não tá lendo bula de remédio, a gente tem que ficar ligado aqui. Vamos seguir. Questão 7, a questão 7 fala: o vocábulo além funciona como sinônimo de a quem? Não, gente. Aqui nesse caso, elas são... Ixi, mas ficou ruim aqui, né, essa amarela?
morto. Vamos aqui. Ó, não são sinônimos, elas são o quê? Antônimos, tá? São antônimos, por isso que minha questão está errada. Olha só a 8. A 8 fala assim: a substituição do trecho, inclusive aquelas, pela construção, com exceção daquelas, preservaria, olha o que a dona Banca está dizendo, preservaria o sentido original. Gente, quando eu falo inclusive aquelas, eu tenho uma ideia de soma, tá? E aqui, pessoal, quando eu falo com exceção daquelas, eu tenho um sentido contrário de soma. Eu tenho uma ideia aqui de retirada, de diminuição. Não é nem diminuição, né? Eu vou colocar aqui como retirada mesmo. Retirada ou diminuição, tá bom? Então, preservaria, não preservaria. O que aconteceria? Alteraria o sentido original do texto, tá? Por isso que essa minha questão, ela está errada. Olha a questão de número 9. O vocábulo essenciais refere-se a compostos dispensáveis. Olha isso, gente. A palavra essenciais refere-se a compostos dispensáveis para a manutenção da saúde e prevenção de muitas doenças. Vou deixar com vocês. O que vocês marcaram aí? O que vocês marcaram? Olha só. Minha gente, em nome de Jesus. Se uma coisa é essencial, ela vai ser dispensável? Não, ela não vai ser dispensável. Então, olha só. Se uma coisa é essencial, ela é indispensável, pessoal. Então, muito cuidado com esse tipo de questão, tá bom? Muito cuidado. Por quê? Aqui essa questão... Ai, Deus! Cadê? Me perdi. Cadê a questão? Pronto, olha só. Porque aqui a questão, ela tá misturando o texto com a relação de sentido. Então, por exemplo, quando ele fala de essenciais, ele está falando sobre algo de que a gente precisa. E aqui na questão, ele traz essa ideia de que a gente precisa de alguns compostos para a manutenção da saúde e a prevenção das doenças, tá? A gente precisa trabalhar com essa ideia aqui. E aí, gente, se a gente não presta atenção em todas as palavras da questão, a gente perde uma questão fácil como essa, tá bom? Então, a gente não tá lendo bula de remédio, a gente precisa ler com calma, palavra por palavra. Por quê? A maioria das bancas trabalham o quê? Com o quê? Com várias palavras e dentro do texto tem uma palavra errada. E aí é essa palavra ali que pega, tá? Vamos seguir. Ixi, Maria, eu ia passar, tava arriscando. Ó, questão 10. A mensagem do texto seria, olha só, a mensagem do texto seria alterada caso a redação, entretanto, ela influencia bastante na saúde. Fosse empregada no lugar do período, portanto, ela influencia muito na saúde. Vamos analisar aqui as palavras substituídas, entretanto e portanto. Tem uma outra também, que foi muito e bastante. Então, vamos aqui. A palavra muito e bastante são sinônimas dentro desse contexto. Agora, portanto é conclusivo e, entretanto, é adversativo. É adversativo, tá bom? Então, o que a banca disse? A banca disse que se eu substituo um período pelo outro, eu tenho uma alteração no meu sentido. A questão está certa, a questão está errada. A questão está corretíssima. A questão está correta. Correta. Tá bom? Olha aqui a outra. A questão de número 11 fala assim:
Acerca do significado que assume no texto a palavra fundamental é antônima de essencial? Não, pessoal, elas não são antônimas, elas são sinônimas. Então, uma é sinônima da outra. Tá errado. A palavra sólida foi empregada em sentido figurado? Vamos aqui, primeira parte da questão. E refere-se especificamente às amizades que são antigas? Vamos ver, gente. Vou precisar ler o texto, tá? Sim, ter amigos é fundamental para viver uma vida mais saudável e até mais longa. E há inúmeros estudos a respeito disso. Por exemplo, uma revisão de 148 estudos, feita nos Estados Unidos por especialistas tais, mostrou que pessoas com amizades sólidas tinham 50% mais chances de sobrevivência. Gente, vamos aqui. O que é sólido? É algo que está ali solidificado, é algo duro, tá? Pronto. Foi empregado com sentido figurado? Foi. Tem uma amizade dura? Não tem. Então, eu tenho um emprego figurado. Primeira parte da questão está correta. E aí ele está falando que amizades sólidas são as amizades antigas. Gente, não, a banca não disse isso, não extrapole o texto. Normalmente, na nossa vida, as amizades sólidas são as amizades antigas. Mas não é o que o nosso texto está dizendo. Então, não extrapolemos o texto. Precisamos ali nos conter no que ele está dizendo. Tá bom? Então, preste atenção no que o texto está dizendo. Então, o texto falou isso? Não. Por isso que eu digo para você ler o seu texto com calma, você não está lendo bula de remédio. Por quê? A pessoa vai e lê a primeira parte do texto e vê que lindo, tá certo. Não, leia tudo. Por quê? Dentro de um contexto de formação de um texto, as partes mais importantes de um texto aparecem onde? As partes mais importantes de um texto, em especial dentro de um parágrafo. E de um texto como um todo também, tá? Mas vamos falar dentro de um parágrafo. As partes mais importantes desse parágrafo aparecem no início dele, tá? Nas extremidades, o Otton Garcia diz que são nas extremidades, tá? Mas, em especial, o início. Por que isso acontece? E eu lhe convido a fazer uma observação a respeito da sua leitura, para você ver o quanto que isso acontece. Então, por exemplo, quando eu estou lendo um texto, isso somos todos nós, viu? Eu, você, seu amigo, o meu amigo aqui da operação, todos nós fazemos isso. Então, por exemplo, a gente lê o texto, a gente lê com muito foco o início, depois, beleza. Lê, depois passa um olho. Por que a gente faz isso? Porque a gente traz um foco para o início do texto. Eu entendi a ideia, passei o olho, beleza. Entendi a ideia, passei o olho, beleza. Sabendo disso, a banca traz as partes corretas de uma questão no início e as partes incorretas costumam aparecer no final. Por quê? Porque no final do texto, normalmente, o candidato só passa o olho. E aí, passa batido, tá? Tome cuidado com isso. Eu lhe convido a fazer uma observação da sua leitura do dia a dia para você ver o quanto que a gente faz isso. Tá errado? Não tá errado, não. No seu dia a dia a gente faz isso mesmo porque a gente precisa dar celeridade às coisas. Mas, para uma questão de concurso público, isso pode ser problemático. Vamos aqui seguir. Efeitos é sinônima. A palavra efeitos é sinônima de consequências. Vamos aqui. Mais que isso, os autores concluíram que os efeito é sinônimo de consequência? Sim. Mas eu vou analisar aqui as outras. Abuso remete à ideia de algo que é realizado de forma frequente, mas comedida? Gente, olha só. Quando a banca fala sobre o abuso do álcool, ela não está falando que é frequente. Ela está falando que seu uso é intenso, tá bom? E como é que algo é intenso e é comedido? Paradoxal. Tá toda errada essa questão. Então, tá errado aqui. Prematura. Prematura faz referência de modo figurado a algo que é considerado infantil, próprio das crianças? Não. No caso aqui, a banca traz a ideia prematura para dizer que alguma coisa aconteceu cedo demais. Vamos aqui. Resposta correta é minha alternativa de letra C. Olha a 12. A 12 fala assim, já estamos chegando à reta final. A palavra casamento apresenta sentido conotativo no texto. Vamos relembrar?
Sentido conotativo é um sentido figurado, tá bom? É um sentido que não é próprio da palavra. Vejamos. Depois do café, só dá arroz e feijão entre os alimentos mais consumidos pelos brasileiros. A preferência foi atestada pela pesquisa de orçamentos familiares feita pelo IBGE. 76,1% dos entrevistados afirmaram que comem arroz com frequência e 60% disseram que não dispensam feijão. E mais do que um casamento perfeito de sabor, a união tem sabores nutricionais de sobra. Ô, minha gente, vem cá comigo. Quando eu digo que é um casamento perfeito, eu quero dizer que o arroz foi lá e falou: Ô, senhor feijão, vamos casar? O senhor quer se casar comigo? Não, eu não tenho essa ideia. Se eu não tenho essa ideia, eu não tenho uma linguagem denotativa, eu tenho uma linguagem conotativa, ou seja, eu empreguei um sentido diferente à minha palavra. Certo ou errado? Certíssimo, minha gente. Olha que lindo, lindo da vida. Questão 13 fala: a palavra chavinha é empregada no texto em sentido denotativo. O que é sentido denotativo? É o sentido literal. Como sinônima, o que é sinônima? Sinônima é sentido igual. De meio de acesso, a despeito do valor afetivo que o uso do diminutivo adquire. Gente, a maior viagem da vida que nós temos aqui. Olha só. Quem é bilíngue tem uma chavinha no cérebro? Me fala daí no chat. Você é bilíngue? Você é bilíngue? Me responda. Se você for bilíngue, você tem uma chave no seu cérebro? E se você não for bilíngue, você tem uma chave no seu cérebro? Não, minha gente, ninguém tem uma chave no cérebro. Quando eu falo, tem uma chavinha no cérebro, que é como se mudasse. Mudei, agora eu falo português. Mudei, agora eu falo espanhol. Mudei, agora eu falo inglês. Tá, eu tenho um emprego conotativo e não denotativo, maior viagem da vida aqui, tá bom? Então, essa minha questão está certa ou está errada? Errada. Próxima. No primeiro período do segundo parágrafo, a palavra implicações tem o mesmo sentido de impertinências. Como é que, isoladamente, elas não têm o mesmo sentido, mas a gente vai para o contexto. James Tully, uma autoridade em direitos indígenas, aponta as implicações históricas desse pensamento. Implicações, pessoal, é como se fossem consequências. Impertinências são aquelas coisas que são inadequadas, que são chatas ali, sabe aquela pessoa impertinente, chata? Então, é mais ou menos isso, é aquilo que não é adequado. Então, questão certa ou errada? Questão errada. Vamos para a derradeira questão. Olha que interessante. Marquem aí no chat o que vocês marcaram e eu vou ampliar um pouco mais o que a banca falou aqui, tá? Então, vamos lá. Pensar no mar já traz uma sensação agradável. Olha o que a banca fala. O verbo pensar é transitivo e indireto, primeira parte da questão. E traz como sinônimo, sinônimo. O que é sinônimo? Sentido igual. E traz como sinônimo o verbo imaginar. Vamos aqui para responder a primeira parte da questão. Quem pensa, pensa em algo. O que eu tenho? Verbo transitivo e indireto. No que eu penso? No mar. Pronto, primeira parte da questão está certa? Sim. Desculpa. Primeira parte da questão está certa? Sim. E tem como sinônimo o verbo imaginar? Tem. Olha só, se eu penso em algo, eu imagino algo. Não é? Perfeito. Questão 15 está certa. Olha só, vou aproveitar que eu tenho um tempinho, eu quero falar com vocês sobre uma outra coisa. Eu vou ampliar, vou falar uma coisa que a banca não pediu, só para a gente trabalhar com uma possibilidade de cobrança da banca. Vejamos. Olha só, a banca falou que um é sinônimo, mas se a banca tivesse dito, posso substituir um pelo outro? Quer ver? Olha só. Pensar no mar. Pensar e imaginar são sinônimos? São. E se a banca dissesse, troca pensar por imaginar, dá certo? Não. Por quê? Olha só. Vou só colocar aqui assim.
pensar e imaginar. Olha só, pensar é transitivo indireto, imaginar é transitivo direto. Sem adaptação, eu não conseguiria substituir um pelo outro. Mas não foi isso que a banca falou, tá bom? A banca só disse que um é sinônimo do outro e eles são. Eles só não podem ser substituídos. Eu só posso substituir se eu fizer ali uma adaptação. Então, seria pensar no mar e imaginar o mar. Pronto. Se eu fizer a adaptação, eu substituo um pelo outro, tá bom? Mas eles são sinônimos, só não podem ser substituídos um pelo outro. Bom demais isso daqui, não é, pessoal? Ó, vou colocar novamente aqui o meu Instagram para o caso de você ter chegado agora à nossa live. Meu Instagram é @profcassiabraga, tá? Eu faço parte aqui, tenho a honra de fazer parte aqui dos Portugógicos, um projeto belíssimo, um projeto aí pioneiro, um projeto único mesmo, voltado 100% para a língua portuguesa. Tem como ser melhor, gente? Não tem. Aqui nós temos os melhores profissionais de língua portuguesa do Brasil, sim. Estão todos aqui nesse projeto e todos nós estamos juntos, unidos aqui, de mãos dadas, para ajudá-los a entender a nossa tão amada língua portuguesa, tão bela, tão maravilhosa, tá bom? Então, pessoal, é isso. Agradeço demais a presença de vocês aqui conosco nessa noite de segunda e espero muito que Deus abençoe vocês e espero que a cada dia vocês entendam um pouquinho mais sobre a nossa amada língua portuguesa, a nossa queridíssima língua materna, tá bom? Então, que Deus abençoe muito vocês. Um beijo e boa noite.